Olá, Hare Krishna, que bom, mais uma vez, sejam bem-vindos. Então, nós vamos começar mais uma aula. Agora nós estamos fazendo a nossa sessão de perguntas e respostas sobre o Bhagavad Gita e sobre outros assuntos ligados a Krishna. Então, vamos começar, como sempre, conectando a Srila Gurudeva e ao nosso Guru Parampara, a sucessão discipular que na Brahma Madhva Sampradaya, na nossa linha de mestres e discípulos, vem justamente do Senhor Brahma, passa por Madhva Acharya e vem nessa mesma descendência até o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Recentemente alguém me perguntou como é que nós temos certeza que esta linhagem é a mais elevada dentre as 4 Sampradayas. Você já deve ter ouvido falar nas Sampradayas. Existem 4 escolas filosóficas autorizadas dentro do universo material que dão acesso ao conhecimento sobre Deus. Nós já falamos sobre isso em outras aulas. Bom, aquilo que certifica que a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya seja a mais elevada e mais perfeita de todas é o próprio Chaitanya Mahaprabhu, a encarnação do Avatar Dourado. Em breve vocês estarão recebendo aulas sobre o Avatar Dourado. A encarnação do Avatar Dourado, Chaitanya Mahaprabhu, toma iniciação dentro desta nossa mesma linha. E dele, numa sucessão de gurus e discípulos perfeitos, nós chegamos até Srila Gurudeva. Então, aos seus pés de lótus, eu me deito e pronuncio Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Tapta Kanchana Gourangira Devrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir perdão para todos vocês por conta da aula de domingo que não aconteceu. Por um lado, a culpa foi minha, que não avisei a todos que nós teríamos a aula no sábado, como eu geralmente faço, por conta das minhas atividades aqui em Udupi. Eu estou no sul da Índia, como vocês já devem saber, num hospital ayurvédico fazendo um panchakarma, que é algo que mais cedo ou mais tarde, imagino que muitos de vocês farão. É um tratamento de desintoxicação muito profundo e bastante impressionante. Depois nós podemos falar sobre ele mais para o fim da aula, se houverem perguntas nesse sentido. Por outro lado, eu percebo que, de certa maneira, como professor, eu cometo o erro de ser condescendente demais com todos vocês. Então, é como se eu estivesse mimando o grupo um pouco demais. Como não havia ninguém, praticamente ninguém, haviam 2 pessoas online,
eu preferi agir dessa maneira para que houvesse uma pergunta interna dentro de cada um de vocês. Qual é o valor da aula? Né? Por que é necessário estarmos conectados durante a aula? O que acontece se nós não escutamos o Harikatha, se nós não ouvimos aulas sobre Krishna? Então, a Ellen já fez uma primeira pergunta. Mas antes de respondê-la, eu vou começar com a glorificação do Srimad Bhagavad Gita, assim como nós podemos ler na página 332 do Tesouro Oculto do Doce Absoluto. O sábio disse: ó Sutta, Sutta Goswami é um dos narradores do Purana da devoção, o Srimad Bhagavatam. Ele é discípulo de Shukadeva Goswami. No começo, vou repetir, a gente não consegue memorizar os nomes, mas ao ler sobre tais Vaishnavas, ao nos aproximar dos seus ensinamentos, tanto seu nome quanto suas personalidades vão ficando mais claras. Portanto, é bom repeti-las. O sábio perguntou então a Sutta Goswami, por favor, conte-nos as glórias do Srimad Bhagavad Gita, como foram cantadas há muito tempo pelo sábio Srila Vyasadeva em Narayan Kshetra. Então, aqui estamos nos referindo a uma leitura, a uma glorificação, na verdade, do Bhagavad Gita, feita pelo próprio Vyasadeva, pelo próprio autor dos Vedas. Sutta Goswami respondeu: ó venerável, sua pergunta é muito auspiciosa. Na verdade, quem pode descrever as transcendentais glórias do Shri Gita, o mais oculto de todos os tesouros? Muitas vezes nós notamos na literatura védica que grandes sábios fazem perguntas óbvias. O intuito destas perguntas é esclarecer à população das jivas dentro do universo material sobre determinado assunto. Vemos às vezes Narada Muni, o guru de Srila Vyasadeva, o guru do autor dos Vedas, discípulo do próprio Brahma, fazer perguntas aparentemente simples para sábios dentro dos Puranas, dentro da literatura védica. Isso não significa que Narada Muni ou que os grandes sábios não saibam quão glorioso é o Bhagavad Gita ou como funciona a reencarnação. Muitas vezes, diante de Vaishnavas mais avançados, Vaishnavas intermediários fazem perguntas cuja resposta eles já sabem, para que alguém que tem mais conhecimento possa pronunciar a resposta do seu ponto de vista, com as suas palavras, com a sua especialidade, com seu enfoque, né, em relação à verdade. Todos nós temos uma relação específica e individual com Krishna. Apesar de sermos iguais do ponto de vista essencial, todos somos Krishnadas, todos somos servos eternos da Suprema Personalidade de Deus. Cada um de nós, atravessando incontáveis vidas, adquirimos karma positivo e negativo, características, samskaras, impressões que compõem um prisma específico em relação ao olhar que cada um de nós pode ter em direção à pessoa do infinito, a quintessência de toda a beleza, Shri Krishna Govinda. Por isso, muitas vezes Vaishnavas que já são elevados
perguntam a Vaishnavas ainda mais elevados coisas cuja resposta eles mesmos conhecem. Isso faz parte desta ética e desta etiqueta que nós estamos tentando a duras penas, nascendo e morrendo, aprender. Recentemente me perguntaram, a Manuela me perguntou, mas por que é que nós estamos aqui? Nós já demos uma resposta para esta pergunta durante as aulas do Bhagavad Gita. Nós estamos aqui para dar prazer a Deus. Nós estamos aqui no mundo material para deixar que a espontaneidade da atração que podemos ter por Krishna surja em nossos corações. O amor tem a característica de ser espontâneo. Mas uma outra resposta também seria para acumular a etiqueta necessária que nos permite avançar espiritualmente. É por isso que nós estamos nascendo e morrendo. Nós estamos presos dentro de um sonho, e uma das bolhas dos sonhos, das meditações do Mahavishnu, para termos a oportunidade de aprender a nos relacionar com Deus, a nos relacionar com as outras entidades vivas. Portanto, a maneira como nós abrimos e fechamos portas, a maneira como nós nos aproximamos e nos afastamos das pessoas, é fundamental dentro do processo. O próprio Krishna define a amizade ou a intimidade como uma diferente gradação de liberdades e barreiras interpessoais. Em outras aulas já falamos sobre isso. Nós estamos à beira da nossa prova. Em algumas semanas vocês vão receber as perguntas que vão poder determinar o nível de compreensão de vocês em relação às aulas do Bhagavad Gita. Portanto, nós estamos diante de uma eclusa, diante de uma barreira, não é? Alguns de vocês serão convidados a refazer o curso novamente, até que as respostas sejam respondidas com sinceridade e correspondam ao conteúdo das aulas. Outros de vocês passarão imediatamente para os cursos mais avançados. Porém, estas diferentes salas, esses diferentes hiperespaços, como se dizia nos anos 90, estão sendo criados para que uma reflexão seja feita. Da mesma maneira, eu preferi não fazer a aula no domingo, para que uma reflexão surgisse no coração de cada um de vocês. Estamos realmente aproveitando a oportunidade que Gurudeva nos dá? Estamos aproveitando a associação dos Vaishnavas? Recentemente, Shamdas Babaji Maharaj falou sobre o que podemos fazer quando obtemos satsanga. Essa é uma palavra bastante pronunciada na internet hoje em dia. Porém, um sadguru é exclusivamente um Vaishnava elevado e não alguém que se autodenomina ou se auto-intitula como tal. Portanto, é somente na companhia de um sábio, de um sadhu, que nós podemos ter satsanga, sad ou sat. A pronúncia varia de acordo com as palavras que acompanham este primeiro vocábulo. Sangha significa associação, sociedade, conexão. Então, ao obter
conexão com a sabedoria, o que podemos fazer? Nós podemos, segundo Srila Gurudeva, servir o processo de distribuição do conhecimento, de alguma maneira. Isso não significa que nós iremos repetir o que ouvimos antes de compreender o significado profundo do que está sendo dito. É necessário, em primeiro lugar, aprender. Em primeiro lugar, caminhar passo a passo. Eu jamais poderia me cansar de tentar explicar o grande perigo de acumular conhecimento sem acumular ética, sem acumular maryada em sânscrito, a etiqueta espiritual dos Vaishnavas. Qualquer nível de conhecimento, mesmo material, sem ética, causa problemas e distúrbios à sociedade. A famosa frase dos filmes e dos desenhos animados: este conhecimento, esta informação não deve cair em mãos erradas, tem este significado. Nossas mãos devem estar limpas para manusear o conteúdo dos mantras e o conteúdo das informações transmitidas pelos Vaishnavas. De outra forma, a queda é inevitável. Ela acontece dentro de um curto-circuito entre a etiqueta que falta e o conhecimento que transborda. Dentro dos meandros da mente humana, os dois lados precisam estar caminhando como a perna direita e a perna esquerda, para que ninguém tropece e caia no chão. Shamdas Babaji Maharaj diz: pelo poder de um sadhu, podemos notar uma mudança no nosso coração. Este é o indício de que estamos em verdadeira satsanga. Se o coração começa a se transformar, se o valor da vida começa a mudar, se o olhar sobre a realidade se transforma, nós estamos em contato com a sabedoria que vem dos Vedas, a sabedoria que passa pelo sadhu, pelo sábio e chega até nós. Krishna no Bhagavad Gita compara a mente com o vento. É quase impossível domar os pensamentos, mas só há uma chance de alcançar tal benefício, explicou Shamdas Babaji Maharaj. Ou seja, praticando a nossa rendição sob a guia de um grande sábio. As aulas do Bhagavad Gita e as aulas do Ciência Milenar Indiana não têm como objetivo distribuir exemplares de livros, DVDs, aulas, japamalas e iniciações precoces. O objetivo destas aulas é formar consciências capazes, formar mentes, melhor dizendo, capazes, né, de realizar o processo da melhor maneira possível. Se nós praticamos sem a guia de um sábio, Bhakti se torna como fazer ginástica, explicou Shamdas Babaji Maharaj. E a vida espiritual não é um mero exercício físico. Tais perguntas, voltando ao começo da aula,
que os Vaishnavas fazem uns aos outros tem como objetivo uma nova explicação, uma específica explicação relativa a um tema da espiritualidade, mas tem como movente a compaixão. E o que é a compaixão? A compaixão é a capacidade de nos colocarmos no lugar das outras entidades vivas. A compaixão é a capacidade de nos colocarmos no lugar de outras entidades vivas. E assim o Vaishnava pergunta, e assim o Vaishnava fala. E assim o Vaishnava fica em silêncio, e assim o Vaishnava responde. Em benefício das entidades vivas. Certamente o Senhor Shri Krishna, diz o verso 3, página 332 do Tesouro Oculto do Doce Absoluto. Suta Goswami está respondendo. Certamente o Senhor Shri Krishna possui conhecimento pleno de tais glórias. Arjuna, o filho de Kunti, conhece um pouco de seus frutos. E Vyasadeva, Shukadeva e o santo rei Janaka também estão familiarizados com este conhecimento até certo grau. Portanto, aqui nós lemos uma hierarquia relativa às glórias do Bhagavad Gita. Uma outra explicação. Por que é que nós precisamos, então, entender a etiqueta espiritual? Porque a realidade se estrutura numa hierarquia. A realidade se estrutura numa hierarquia. Suta Goswami diz: Krishna possui conhecimento pleno de tais glórias. Arjuna conhece um pouco de seus frutos. Vyasadeva, Shukadeva, o rei Janaka, o pai de Sita, também estão familiarizados com este conhecimento até certo grau. Por que é necessário nascer dentro do Varnashra Dharma? Por que nós nascemos divididos em classes sociais, em diferentes bairros, em diferentes países, com diferentes quantidades de riqueza nos bancos, nos armários e nas geladeiras de nossas casas? Porque estamos encarnados para aprender a etiqueta da relação dentro da hierarquia da realidade. Se nós não compreendemos e não agimos de maneira adequada diante das gradações sociais, cósmicas e espirituais, nós continuamos aqui. Portanto, essa transformação que o sábio infunde ao coração da alma condicionada deve ocorrer. E deve criar questões, dilemas éticos, obstáculos na relação com os demais. A resposta correta, a perfeita diplomacia diante dos impasses insuperáveis da vida, são uma comprovação deste avanço.
O Vaishnava mais elevado é aquele que consegue conciliar de maneira mais perfeita os diferentes tons e ensinamentos da realidade. A realidade material e espiritual é manifestada por Sri Balaram, a primeira expansão de Krishna, a Kanda Guru Tattva, o Deus que serve, o Deus que é servido. Ele é a potência das realidades, a eternidade, a existência personificada. E, portanto, tudo que existe é exemplo do seu ensinamento, é manifestação da sua potência. Estamos todos diante de uma lição constante. A inteligência infinita de Deus projeta dentro dos mundos materiais questões, impasses, paradoxos, aparentemente inconciliáveis. Bhakti Swarupa Sridhar Maharaj recentemente explicou: o Vaishnava mais elevado é aquele que consegue conciliar os aspectos da realidade, inclusive as frações, as microscópicas diferenças dentro da filosofia Vaishnava, de acordo com a especialidade individual de cada um dos grandes santos. E o que nós queremos dizer com isso? O que Bhakti Swarup Sridhar Maharaj quer dizer com isso? Ao ouvirmos as palavras, às vezes, os sadhakas, os devotos, os praticantes da vida espiritual, encontram pontos de vista ou descrições que aparentemente são dessemelhantes. Há como um acorde atonal. A mente daquele que não está habituado a uma etiqueta profunda tendencialmente comete ofensas a este ou aquele, desejando se colocar num ou em outro time e esquecendo que a função daqueles que estão abaixo da hierarquia é conciliar o ensinamento daqueles que estão acima de nós. Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, o autor do Tesouro Oculto do Doce Absoluto, cita uma passagem bastante emblemática a esse respeito. O autor dos Vedas, Vyasadeva, proíbe que todos os seres humanos caminhem sobre uma determinada colina da Índia considerada sagrada. 5.000 anos depois desta proibição, o Guru Universal Jagat Guru Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada construiu um templo sobre a colina. E Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, discípulo de Bhaktisiddhanta, lança uma pergunta: como conciliar tal fato? Os Vaishnavas, movidos pela profunda compaixão,
que se manifesta em seus corações, que se manifesta em seu olhar em direção ao mundo, agem de acordo a tempo, lugar e circunstância, para o bem das jivas, das almas condicionadas, para a compreensão de um determinado grupo de devotos que pertence a um determinado país, a uma determinada década, a um determinado contexto sociocultural. Às vezes, pequenos ajustes de ponto de vista acontecem. Em algum momento, um grande santo pode abarcar sobre suas costas a responsabilidade de construir um templo num lugar sagrado onde ninguém deveria pôr os pés, pois a população de tal área necessita de apoio e de instruções para chegar até Krishna. A mente daqueles que não estão acostumados a declinar de maneira apropriada as relações humanas carece da sinceridade que coloca cada um de nós sempre de joelhos diante do altar e diante da vida em si. E, portanto, a mente de tal pessoa não fornece a ela os argumentos apropriados para determinadas conciliações. Em poucas palavras, diante de alguma discrepância entre os mais elevados santos do mundo, a alma condicionada que não está treinada a se comportar perfeitamente, cometerá ofensas, acusará alguém que está na raiz do seu próprio conhecimento, acusará alguém que faz parte dos galhos da árvore onde a fruta que alimenta tal alma condicionada está presa, está ligada ao caule, ao tronco. E assim essa pessoa automaticamente perde foco dentro da vida espiritual. Ao acusarmos implicitamente alguém que tem nos trazido informações ao acusarmos alguém mentalmente que tem nos ajudado a avançar, nós caímos. Eu caio. Nós devemos aprender a driblar as dúvidas da mente, buscando, através da nossa sinceridade, através da humildade, a resposta e a nota que falta para completar o acorde. E assim, servir ao processo explicado no Bhagavad Gita e encaixar a nossa posição, a nossa ajuda dentro da hierarquia que se move e cresce, caminhando em direção aos pés de lótus de Deus. O verso 4 diz: outros ainda,
que ouviram apenas uma pequena fração das glórias do Shri Gita, estão ocupados em cantá-las. E eu agora descreverei as glórias do Shri Gita, como as ouvi de Vyasadeva. Estes 4 primeiros versos são extremamente importantes, apesar de estarem falando simplesmente, ou melhor, aparentemente, de uma sequência de pessoas que fizeram perguntas e que falaram do Gita, né, em determinada ordem. Este último verso está dizendo: outras pessoas ouviram apenas uma pequena fração das glórias do Gita e simplesmente estão ocupados em repeti-las. Ele está, né, delineando a última faixa do conhecimento. Aqueles que, como eu, pouco sabem sobre o Bhagavad Gita e simplesmente repetem o que ouviram. Cantam os mantras, tentando aprender alguma coisa. Ele, porém, numa outra gradação da realidade, Sutta Goswami, nos informa que repetirá aquilo que ele ouviu de Vyasadeva. Portanto, aqui nós vemos um Vaishnava dizendo: há pessoas que sabem menos, por isso eu compreendo a tua pergunta. Em nome delas, estamos falando. Eu não tenho capacidade de explicar o Gita, mas posso repetir o que ouvi de Vyasadeva. O posicionamento hierárquico que é exibido nestes versos é tão suave, preciso e elegante, e sofisticado e pontual, que passa desapercebido aos ouvidos daqueles que não conhecem a delicadeza daquilo que os grandes santos pronunciam. Cada palavra carrega uma quantidade de sentidos, uma gigantesca quantidade de informações, um grande quinhão de compaixão que vai derrubando aos poucos a muralha da nossa ignorância. A compaixão aliada à inteligência e à bênção dos Vaishnavas faz com que os santos falem com tamanha misericórdia que a ordem das palavras de um Harikata ao outro lavra a inteligência da alma condicionada para que possa brotar a árvore de Bhakti naquela terra, naquela vida. Os Upanishads são como uma vaca Shri Krishna. O filho de Nanda é o ordenhador da vaca. Arjuna é o bezerro. O néctar do Gita é o leite e os devotos afortunados são os desfrutadores deste néctar. Nós já comentamos este verso na aula passada. Começo oferecendo minhas reverências ao Senhor Shri Krishna, que aceitou a posição de condutor da quadriga de Arjuna para distribuir este néctar do Gita para o benefício dos 3 mundos.
novamente uma alteração de posição hierárquica. Deus, Bhagavan, aquele que possui todas as opulências, Krishna, trabalhando como um Shudra, como o reles cocheiro de um guerreiro real como Arjuna. No Mahabharata, incontáveis comentários acerca desta escolha, da impropriedade desta escolha, tão escandalosa quanto uma ação ilícita, socialmente ilícita, são feitos e mesmo assim, Krishna lá está, demonstrando que sua sexta opulência é o total desapego por tudo aquilo que ele é e possui. Tudo para o benefício dos três mundos. A misericórdia imotivada de Krishna jorra como um sol sobre as nossas vidas. E assim se comportam os grandes sábios, os Mahabhagavatas, como Srila Gurudeva, que farão o que for necessário para despertar o interesse da alma condicionada. O Alex Martins mandou uma pergunta sobre como meditar nos slokas do Gita. Ele diz, em uma das aulas, falamos sobre como meditar de forma adequada nos slokas, nos versos, nos mantras do Gita. Além de meditar em tais slokas, é nosso dever tentar realizá-los. E qual é a maneira adequada para tentar realizar estes mantras? Faço essa pergunta com o meu foco sobre a constituição da alma, pois sei que sou uma alma individual eterna, mas ainda me identifico com o falso ego em certos momentos. Muito bem. Alguém poderia dizer, mas a Ellen tem uma pergunta precedente. Mas a regra das perguntas coloca em primeiro lugar aquelas que estão relacionadas ao Gita, como já foi pronunciado. A atenção em relação às aulas também é uma forma de etiqueta. Muito bem, o Alex quer saber como é que nós podemos meditar nos slokas do Gita. Aqui faremos um exemplo com este verso 4, onde Sutta Goswami diz: outros ainda que ouviram apenas uma pequena fração das glórias do Gita estão ocupados em cantá-las e eu agora descreverei as glórias do Shri Gita como as ouvi de Vyasadeva. Se nós não meditamos, se nós não nos perguntamos por que estas palavras estão aí nesta ordem, o que realmente está sendo dito, nada do que está nos Vedas é introdutório, aleatório, fútil ou pronunciado em vão. Se eu não desafio a minha consciência a tentar entender, a tentar servir, a tentar ser útil aos Vaishnavas no meu dia a dia, de maneira prática, não de maneira abstrata, o acesso é negado e o mantra parece simplesmente uma frase introdutória. O Om é uma sílaba introdutória para o universo
mas seu significado eterno permanece intacto durante toda a aventura do cosmos material. Nada na literatura védica falta ou sobra. Então, qualquer que seja o verso do Bhagavad Gita, ele possui comunicações secretas. Uma maneira de meditarmos sobre os versos é lendo o comentário dos santos. Ao lermos os comentários de Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, outra perspectiva perfeita nos é explicada. Portanto, em primeiro lugar, nós devemos nos aproximar de Shri Guru para tentar decodificar o significado destes mantras. Os mesmos Vaishnavas nos explicam que repetir os mantras em mente, ininterruptamente, refletir sobre eles. O que significa meditar? Meditar não significa esvaziar a cabeça, mas sim conduzir a mente em direção a um significado, ao objetivo de compreendermos um dos aspectos desta surpreendente realidade. Portanto, podemos perguntar a um grande Vaishnava, como Srila Gurudeva, o significado intrínseco de um mantra? Podemos ler as instruções e as explicações destes mesmos grandes santos? Podemos meditar no verso ao repeti-lo em mente e a implorar para o princípio do Guru, que se alinha conosco diante da nossa sinceridade, qual, ou melhor, quais, os sucessivos significados de determinado verso. Também é prescrito o canto da japa junto a essa meditação. A segunda parte da sua explicação, Alex, não me é clara. E por isso, eu não saberia responder a esta sua frase. Faço essa pergunta com o meu foco sobre a constituição da alma, pois sei que sou uma alma individual eterna, mas ainda me identifico com o falso ego em certos momentos. Você quer dizer que a alma individual eterna já sabe dos significados do mantra e, portanto, se nós poderíamos acessar ao nosso próprio conhecimento? Essa é uma daquelas questões que causariam divisão na explicação de alguns Vaishnavas. Simultaneamente sim e simultaneamente não. O princípio que governa as realidades é o famoso tempo, que, aliado ao espaço, organiza os diferentes cômodos da inteligência de Krishna e nos posiciona em um determinado lugar. Porém, sim, eternamente somos uma alma transcendental. De alguma maneira, nós poderíamos imaginar que este conhecimento nos pertence, pois em essência somos também como Krishna,
Sat, Chit e Ananda, conhecimento, eternidade e prazer. Porém, não é didático, não é ético, não é perfeito imaginar que qualquer conhecimento chegue até nós vindo de nós mesmos, pois Deus é a fonte de tudo que existe. Ao perguntar para si mesmo o significado de algo, mesmo que absolutamente tal algo nos pertencesse por essência, seria uma ação intoxicada, contaminada pelo anarta da arrogância. Nós devemos implorar pelo conhecimento, assim como uma criança implora pelo leite da mãe. E nunca imaginar que ele já nos pertença, pois esse é o caminho menos luminoso, menos humilde, menos apropriado diante de uma questão como essa. A Viviane Nascimento também tem outra questão relativa ao Bhagavad Gita. No verso 5 do capítulo 7, Krishna fala sobre sua potência interna, externa e marginal, que são as entidades vivas. E diz que por as almas estarem na posição entre os dois planos, podem optar pelo plano material ou transcendental. O que essa palavra optar quer dizer? Que nós podemos aceitar e realizar Bhakti ao invés de ficar só perambulando pela matéria, optando assim por Krishna e não pela vida material, depois que já estamos aqui? Ou que existem almas que optam pelo mundo transcendental ainda na região marginal e nem adentram o mundo material? Obrigada. Excelente pergunta, Viviane. Essa é uma pergunta cuja resposta poderia ser, numa equação matemática, igual a Bhakti. Compreender os aspectos de tal resposta faz parte do nosso avançar espiritual. A potência interna de Krishna manifesta os universos espirituais. A potência externa de Krishna manifesta os universos materiais. A potência marginal são as entidades vivas. Tatasta Shakti. Tatasta quer dizer marginal. Shakti, potência, energia. Seria preciso explicar que a realidade se manifesta simultaneamente. Esse é um conceito bastante elevado. A verdade é simultânea, e segundo Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, zigue-zagueante. Segundo Bhakti Swarupa Sridhar Maharaj, são dois Sridhars Maharaj. O mais jovem que está vivo e que eu pretendo levar ao Brasil ainda este ano, se Gurudeva me abençoar por essa tarefa, recentemente explicou algo que eu jamais tinha escutado. A verdade, o tattva, é oscilante, pois ele se manifesta simultaneamente em diferentes realidades materiais e espirituais.
dentro da matéria, grosseiras e sutis. Portanto, há como uma oscilação da compreensão. Alguns Vaishnavas partem do absoluto e traçam uma reta de lá até a matéria. Outros fazem o traço colocando a ponta do lápis na realidade material e rumam até Krishna. Portanto, dependendo do ponto de vista, nós poderíamos responder assim ou ao contrário. Mas em muitos casos a resposta é simultânea. Simultaneamente existe a região onde a energia de Deus jorra entre os mundos espirituais e os mundos materiais. E simultaneamente esta mesma potência marginal, esta mesma energia marginal, é onde nós estamos agora, sem saber se no final da aula vamos cantar na nossa japamala concentradamente o nome do Senhor, ou se vamos preferir atender nossos familiares ou sair para passear. Voltar ao trabalho, ou mudar de assunto. Tatastha Shakti também é a nossa condição de sadhakas em dúvida entre nos dedicar mais ou menos ao processo de Bhakti. Também são descritas por alguns Vaishnavas almas que não desceram ao mundo material, como você, Viviane, sugere na sua pergunta, por terem optado pela proximidade com Krishna. Tal ponto é algo bastante delicado. Os Vaishnavas são sempre servos de Krishna. E a posição constitucional de um servo é proteger e servir. Ao príncipe de todas as realidades. Um servo perfeito jamais acusaria, nem mesmo em mente, nenhuma falha dentro da realidade material, mesmo que, aparentemente, diante dos seus olhos, ela se colocasse através de um artifício mental, através de um erro. Se nós estamos aqui, é porque merecemos. E porque optamos por nos distanciar de Deus. Simultaneamente, concomitantemente a isto, este é o processo com o qual a misericórdia é distribuída, gota a gota, segundo após segundo, dentro dos universos materiais. Nossa escolha e o desejo de Krishna se casam na realidade absoluta e em nenhum momento nós devemos permitir que o pensamento de por que estamos aqui? Quanto é difícil viver na matéria? Contamine a nossa consciência,
pois simultaneamente nós optamos por estar aqui e simultaneamente este é o modo através do qual recebemos gota a gota a prachada, a misericórdia do conhecimento transcendental do Senhor. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Não, Ellen, sua pergunta não é fora da ética. Ela simplesmente era ligeiramente fora do tema da aula. Você usou algumas expressões um pouco avançadas e mais comuns dentro do percurso do Yoga e do Advaita Vedanta, como Brahma Bhuta. E por isso eu preferi deixá-la para uma outra ocasião. Vou ler a sua reformulação. Brahman pessoal, e eu tenho dificuldade em entender esse termo. Ele também fala sobre a posição Brahman, Brahma Bhuta, o que também me causa a mesma dúvida. O Brahman, no mapa que você tem, no seu perfil, você colocou como cabeçalho aí do seu perfil, deste site de relacionamentos, mapa da realidade transcendental. O Brahman é descrito como sendo a refulgência do corpo de Krishna, o oceano. Você trocou a imagem. Eu vim aqui ver. Na imagem antes desta, você vai ver o Brahma Jyoti. Brahma Jyoti significa brilho, potência, radiação. Jyotish é a ciência das estrelas. Então, o Brahman é esse espírito. Bhuta significa aparição, manifestação. Então, o Brahman é, em poucas palavras, este oceano de brilho, a refulgência do corpo transcendental de Deus, que separa a plataforma transcendental e a plataforma material. Brahman também significa espírito. Então nós temos que começar a nos acostumar que o sânscrito é uma outra língua, na qual as palavras podem ter mais de um significado e serem usadas em mais de um contexto. A palavra deva comumente é utilizada para indicar os semideuses, mas também nós dizemos Krishna Deva Bhavantam Vande. Nós também chamamos Krishna de Deva. Mas vai da compreensão, da consciência de cada um, identificar quando nós estamos falando de Deus como a divindade central e absoluta e de uma divindade relativa na matéria. Aqui também em português usamos a palavra divindade 2 vezes, cada uma para um significado e uma intensidade. O Brahman é o espírito e o objetivo dos yogis impersonalistas, que desejam aquilo que os Vaishnavas descrevem como um suicídio espiritual, a fusão na forma impessoal de Krishna. Eles desejam que a própria Jiva se funda neste oceano de brilho que nós podemos ver neste quadro. Eu vou colocar o quadro, o pôster, que nós traduzimos para o português e que a Marilena ainda tem à disposição de vocês, aqui na sequência dos diálogos e dos comentários. Este é um post ou um pôster fundamental para a meditação de cada um de nós, para que nós consigamos indo esclarecendo os aspectos da realidade material. Espero que as perguntas estejam respondidas. Agradeço a vocês mais uma vez
pela paciência e pela confiança. Por favor, orem para que eu possa continuar sincero o suficiente, ou melhor, para que eu possa alcançar finalmente um nível de sinceridade que me permita continuar a tentar entender Krishna e a servir Gurudeva cada vez mais adequadamente. Que um dia eu alcance um nível menos ofensivo ao tratar com os Vaishnavas e com este conhecimento. Agradeço pela última vez agora. De novo, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaura Premanande Hari Bo Jaya Gurudev.